que eu chamo aqui? Deixa eu ver se já tá ouvindo aqui. Como é que eu faço aqui? A Denise Lelis. Sim? Como é que eu chamo ela? Peraí. Oi, gente. Vai. Aqui. E volta. Volta. Como é que eu entro? Assim? Clicar nela? É. Você não tá conseguindo. Aqui, ó. Coloca aqui. Oi! Ai, aleluia. Meu Deus, se não fosse a Gabriela, também não conseguiria fazer isso. A Não gente sei. ficou ao contrário aqui hoje. A convidada ficou em cima. Mas não tem problema nenhum. Isso daí tá tudo tranquilo. Eu tô me arrumando aqui que eu fiquei torta. Ô, Denise, obrigada, gente, obrigada. Imagina! Você tá direcionando o pessoal também para o meu, né? Isso, é. Aí o pessoal lá na minha página vai ver também, mesma coisa, tá? Fica tranquila. Ah, eu vivo Ótimo. tomando baile da tecnologia, viu, Karina? A gente tá no mesmo barco, tá tudo tranquilo. Olha, eu tomo Tá bom? baile, tomo tombo, Ah, mas eu também. esse é o verdadeiro gerenciamento de crise tecnológico e existencial que coloca a gente numa situação aí que a gente fica bastante preocupado, mas É, felizmente gosto muito da ideia de que tudo tem jeito, com né? E certeza. tem Olha aí, vida, tem jeito. já começamos mostrando isso, né? A gente trocou de lugar e tá tudo certo. Muito bom, Karina. Karina, muito obrigada, viu, por você aceitar o nosso convite, por estar aqui comigo hoje. Eu divulguei bastante a nossa live. Eu acho que tem muita gente que vai hoje se beneficiar da sua fala. Talvez muitos pais não te conheçam, muitos pediatras, né? Eu gosto de fazer essa ponte entre a pediatria e as várias áreas que aí possam nos ajudar, e tenho feito muito isso e tem dado muito certo. Então, antes de te dar a total palavra hoje, porque eu quero te ouvir, eu queria apresentar você de um jeito simples, porque o seu currículo é muito grande e ele está postado na minha timeline. Quem quiser vai lá dar uma olhada, tá? Mas a Karina é psicóloga, mestre, doutora e pós-doutora em psicologia. E o que me chamou a atenção foi a Karina se chamar, se intitular de especialista, né, em suicidologista. Isso me chamou muito a atenção, Karine, e eu queria te contar em um minuto como que eu cheguei até você, porque você não sabe, né? É verdade. Eu, eu sou uma pediatra muito... eu estudo muitas as áreas aí que possam nos ajudar, como eu te falei. Você viu a programação do nosso evento, né? Bastante aí, engloba bastante coisa. E eu tenho dois filhos, e um dos meus filhos passou por uma situação na escola aí difícil no ano passado, e eu estava fazendo um curso de psicologia, e a minha filha estava muito triste com uma coisa que tinha acontecido com a mãe da amiguinha, e aí eu comecei a pedir ajuda para as meninas da psicologia, e elas me deram o seu nome. Quando eu dei o Google e você, a primeira coisa que apareceu foi aquela reportagem da Folha, maravilhosa, contando a sua história. E eu li aquilo, fiquei encantada com a maneira como foi escrita a história e com a virada de chave que foi a sua vida. E eu acho que as pessoas precisam muito conhecer você, principalmente os pediatras. E, né, em encontro a isso, né, a gente tem tido muitos desafios no consultório pediátrico que trazem à tona esse assunto aí de movimentos e falas autodestrutivas no consultório, né? Automutilação, falas de suicídio, ameaças de suicídio dos adolescentes falando para os pais, comportamentos, e todo mundo fica de cabelo em pé e acaba não falando sobre o assunto, tá? E aí foi uma grande luz para mim conhecer a sua página e conhecer você, mesmo que virtualmente. E foi para mim um grande presente ter você no nosso evento, encerrando o nosso evento. Então eu queria te dar a palavra para você aí falar boa noite para as pessoas e para a gente fazer as perguntas que a gente meio que, né, programou para essa live de hoje. Obrigada mesmo, viu?
Denise, e assim, você me agradece, mas para mim foi uma honra, né? Quando você entrou em contato comigo, me convidando para fazer parte do evento do primeiro simpósio, eu realmente me senti muito agraciada e muito, né, cuidada por você. Eu acho que uma pediatra como você também traz essa sensação do quanto o cuidado e quanto o acolhimento é importante, principalmente, né, na área que eu trabalho. Me apresento, sim, como suicidologista e realmente confesso que não seria uma escolha se eu pudesse escolher, mas e eu fui me dando conta que a gente, às vezes, foge daquilo que é nosso. E o que é meu, principalmente em relação à minha área profissional e pessoal, a minha missão de vida, realmente hoje eu acredito que é cuidar de pessoas que pensam na morte como possibilidade e principalmente agora meu foco de pesquisa se tornou cuidar dos enlutados por suicídio. Os impactados, que eles são nomeados por Schneidman, que é o autor que eu estudo bastante, e ele mesmo que traz essa possibilidade da gente compreender, né, o enlutado por suicídio como sobrevivente. Bom, sabendo da sobrevivência, eu acredito que a gente hoje, né, a gente vai se dedicar para falar sobre situações em que as pessoas sobrevivem em alguns momentos, né, e isso é um processo que eu cunhei por processo de morrência. O processo de morrência é um processo do definhar existencial, do qual é uma complexidade de processos autodestrutivos. E aí quem não se autodestrói? Então, assim, acho muito generosa, né, generoso da tua parte, Denise, poder me dar a palavra, poder fazer com que eu realmente compartilhe toda a minha dedicação enquanto suicidologista. Então, gratidão Maravilhosa. eterna. Gratidão mútua e obrigada por você ter ouvido a sua história e estar aqui hoje com a gente, trazendo tudo que você traz. Esses termos, pós-venção, o sobrevivente, o enlutado sobrevivente, foram termos que eu aprendi com você, sem você ter a menor ideia que você estava me ensinando. Então, é incrível isso, né? É muito legal e eu posso te dizer que eu replico muito, porque eu tenho muitos alunos, tenho muita coisa aí que eu faço. Espero que essa seja a primeira parceria de muitas que venham aí pela frente, viu? Obrigada mesmo. Eu também. Pessoal, vamos lá. Eu vou aqui fazer umas perguntas para a gente aproveitar muito, porque a gente está aqui se elogiando e tudo, mas tem um monte de coisa que a gente quer saber, né, Karina? Karina, então vamos lá. Como suicidologista, eu fiquei muito curiosa pelo termo que você escolheu para usar para intitular a nossa live, porque foi você que deu o título da live. Eu pedi para você e você deu como crise e gerenciamento da crise existencial. E crise existencial eu ouvia de um jeito meio pejorativo. Ah, estou em crise existencial, não sei se caso se compra uma bicicleta. Sabe, uma coisa meio pejorativa. Aliás, né, existe muito pejorativo nesse assunto, né? Muita inadequação, muito equívoco na maneira como a gente lida com isso. E eu queria que você me contasse por que você intitulou a live assim, o que é esse termo? Primeiro, porque eu considero, principalmente também pelas palavras do Schneidman, que o suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Sendo assim, toda a minha conduta, toda a minha preocupação em relação aos processos autodestrutivos tem sido trabalhar com esse problema que normalmente é temporário, mas a pessoa que está em intenso sofrimento existencial fica cega, né? Dessa situação que é efêmera, dessa situação que é realmente uma situação que a gente chama de problema barra crise. Né? Quando a gente fala de um problemão, a gente fala a pessoa realmente está em crise. E aí a gente precisa entender que, segundo inclusive a definição que vem da origem grega, essa palavra, a definição é crítica, juízo. E sabe, a crise ela vem como a perda do juízo, ou seja, a crise acontece a partir da percepção que a gente tem a respeito do nosso sofrimento e do nosso problema.
Antigamente se falava assim, você perdeu o juízo. Eu não sei se você é dessa época, Sim. mas assim, era muito fácil, né? As pessoas também, quando eu escolhi ser psicóloga, as pessoas falavam, ah, Karina, você vai trabalhar com pessoas sem juízo. E aí, então, quando eu descobri, eu fui pesquisando, né, a definição, a origem da palavra juízo, crítica também, que a origem também da palavra crise é crítica. Isso quer dizer que eu comecei a identificar um traço que, quando você falou no senso comum, é um jeito muito de banalizar o sofrimento humano. E é isso que realmente eu acredito que aconteça, principalmente quando a gente fala de processos autodestrutivos. Existe uma banalização daquilo que a gente chama de sofrimento, e aí, assim, das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Vou falar para você, quem nunca sentiu raiva, tristeza, quem nunca sentiu desejo de vingança, né? Amor não correspondido, frustração, são todas as emoções que a gente não está habituado a dar colo. Então, são emoções que eu nomeei por sentimentos inóspitos, porque a gente não dá hospitalidade para essas emoções. E quando a gente não consegue lidar com essas emoções, não entendendo que as emoções são passageiras, né? Mas que a gente coloca um território nessas emoções. Aí que a gente começa aquilo que eu acabei de trazer do processo de morrência. Quando eu falo que alguém começa a definhar existencialmente, ele entra em crise, perde o juízo, perde a crítica, inclusive, de que o sofrimento ele vai passar se você se der oportunidades e criar novas modalidades de enfrentamento para esse problema. Então aí a gente volta, inclusive, para a consideração do Schneidman. O suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Veja bem, por isso que eu nomeei gerenciamento de crises existenciais, porque a gente precisa aprender a enfrentar aquilo que nos tira do rumo, do prumo, que é a nossa falta de juízo. E eu gosto de pensar que muitas vezes, até um médico persa, tem uma frase que eu acho lindíssima, que é a imaginação é metade da doença. Então, quando a Exato. gente ouve essa frase do Avicena, a imaginação é metade da doença, muitos dos nossos problemas, muitas das nossas crises existenciais dizem respeito à maneira como a gente acolhe os nossos sentimentos e as nossas emoções, que deveriam ser consideradas como temporárias. Mas elas se tornam tão enraizadas que a pessoa começa a iniciar realmente a sua grande crise existencial, a ponto dela ficar cega com o sofrimento. E aí, então, ela vai precisar aprender a gerenciar tudo isso. Perfeito. Eu não imagino alguns anos atrás a gente falando com tanta naturalidade, porque é isso que você traz. Você traz leveza para um assunto pesado, que todo mundo evita, né? É muito, muito incrível isso. Há pouco tempo eu tinha muita dificuldade para falar no assunto, para ouvir alguém falar do assunto. Eu pesquisava, ouvia, tinha podcast, tinha tudo, mas era sempre meio, né, nebuloso o campo. E é incrível o olhar que você traz. E eu queria saber, na sua opinião, então, de especialista, você acha que a infância e a adolescência, neste momento, está sofrendo mais? Ou isso é uma impressão nossa, é modinha? O que você acha, Karina? Olha, Denise, é uma super boa pergunta, porque na verdade não é somente para a infância e adolescência que a gente fala. Eu acho que o ser humano está numa fase muito embotada, né, emocionalmente. E quando isso acontece com nós adultos, né, o que dirá com as crianças e com os adolescentes? Nós temos uma sensação de que a gente não pode sentir, né, situações, inclusive, assim, imagina, tristeza, raiva, quando que se fala disso? Quando que em instituições a gente tem condições, inclusive, de fazer uma promoção do desenvolvimento biopsicossocial, né? Quando que a gente fala das emoções? Né? Que espaço se dá para um sofrimento humano?
Então, assim, acho sim que não é ilusão da gente, é uma pura realidade, infelizmente, né, de que todos nós, seres humanos, a gente está cada vez mais manco em relação, né, à possibilidade da gente andar com as nossas próprias pernas, se apropriando das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Então, se nós adultos, por exemplo, se eu me emociono e meu filho ou minha filha, né, percebem que eu estou chorando, a gente tem a falsa ideia, enquanto adulto, enquanto mãe, enquanto pai, da gente precisar ser forte. Essa é a primeira psicoeducação que eu quero trazer como convite para nós pais e mães. Por quê? Porque se você se emociona, aí a gente finge que não está chorando e fala, não, tá tudo certo, tá tudo sob controle. Não é assim? Uhum. Enquanto, se eu estou chorando e meus filhos estão vendo, eu posso falar, olha, a mamãe está assim, triste ou com raiva, ou está passando alguma situação, mas não tem nada a ver com você. A mamãe vai tentar lidar com essa situação, com essa dificuldade, mas assim, eu agradeço que você está percebendo que eu estou emocionada. Então, eu não vou dar uma de forte, porque eu começo a trabalhar com os filhos, com as crianças, um gerenciamento realmente de emoções, entendendo que eu vou me organizar e não tem nada a ver com você. Então, a gente vai estar podendo administrar esta emoção que invade, que visita a gente, mas é visitante, não é paradeiro e não é território. Então, quando eu, adulto, começo a ter esse tipo de discurso que eu acho que é importante, por exemplo, quando, né, acontece qualquer situação difícil, como aconteceu, eu não posso negar que eu fiquei ansiosa. E eu imagino que você também, quando, né, eu não Uhum. consigo entrar, né, no seu canal, no seu Instagram. Mas você viu que com o tempo, a Gabriela Mello tá assim, vamos calma, vamos fazendo. Aí eu falei para você, eu vou entrar como Gabi Mello, porque assim, a gente tem que ajudar as pessoas a Sim, acreditarem que no final tudo acaba bem. Tem um sim, ditado popular que eu adoro, no final tudo acaba bem. Se não está exato, bem, é porque não chegou no final. Então, essa perfeito. persistência e essa tolerância é o que a gente também precisa desenvolver numa linguagem para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Hoje em dia tem Exato. o imediatismo da gente se livrar rapidamente desse sofrimento, que não é gostoso, mas quando a gente aprende a tolerar, entendendo que calma, vamos lá, né? E a gente tem muita coisa no mundo, né? As contingências atuais nos ensinam muito a fazerem o contrário do que você está falando. Então, vem aqui, assista, maratone série para não precisar pensar na sua vida, né? Vamos fugir aí da vida real, consumir de preferência bastante para não falar sobre isso. Eu queria te dar um exemplo bem caseiro do que você falou que aconteceu aqui em casa. Eu acho que o contrário também é legal. Você falou, o filho vê a mãe chorando, né? Comigo aconteceu o contrário. Meu filho de 11 voltou para a escola no início de agosto e arrumou 2 motivos para chorar durante o dia. Sabe quando chora porque qualquer coisa aconteceu e a pessoa está nervosa, está tensa? Aí chorou porque sei lá o quê. Aí eu olhei bem para ele no segundo choro, abracei e falei: vem cá, filho. É um saco voltar de férias, né? Vamos chorar junto. Vamos chorar Legal. junto, né? Você tem todo o direito de ficar. E eu estou muito feliz de ouvir o que você está falando, porque eu estou vendo um movimento na pediatria muito parecido com o que você está nos aconselhando, né? De dar mais espaço para as emoções das crianças, capacitar mais os pais a acolher esses sentimentos, a lidar com esses sentimentos e não simplesmente fingir que eles não existem, né? E você acha, Karina, que existe um motivo? Você falou, as pessoas estão mais embotadas, a gente está mais. Eu falei aqui de consumo de mundo, né? De estilo de vida. Você acha que tem algum outro motivo que você estudou, biologia, rede social? O que você acha? Olha só, a gente precisa entender, né, uma
assim, eu acho que o ser humano precisa ser compreendido minimamente, pelo menos em 3 dimensões. A dimensão biológica, a dimensão emocional e a dimensão espiritual, né? Social, cultural. Então, assim, quando eu falei minimamente, agora está me ocorrendo assim. A gente teve agora, né, durante a pandemia, porque nós não fechamos a pandemia, mas assim, durante a pandemia a gente viu muita dificuldade, inclusive, da gente se virar nos 30, né? Querer inovar muitas das coisas que a gente tinha como a nossa zona de conforto. E veja bem, durante a pandemia, nós conseguimos inovações, né? Essa, por exemplo, é uma forma de interação que é uma forma bastante, né, que aconteceu bastante, que foi pelas mídias, pela internet, pelo acesso. E aí eu acho e eu acredito muito que eu não estou falando que a culpa só, né, do aperfeiçoamento e do aumento da tecnologia, porque a gente precisou se aprimorar. Facilitou muito a comunicação. Só que perdemos a capacidade da gente ter aquela interação tete a tete. Uhum. O que muitas vezes, por exemplo, quando você vai para a escola, né, e você briga com alguém, ou alguém realmente te insulta, que te critica, essa interação, ela é um exercício, inclusive, para você lidar com conflitos. Exato. Durante, né, hoje a gente tem realmente uma tecnologia muito avançada e as redes sociais fazem com que você, se você não tolera, você cancela. Se você tá com alguma briga com alguém, você deleta, bloqueia. E nas interações e nas relações interpessoais, a gente não consegue cancelar, a gente não consegue bloquear. O erro também foi uma coisa muito interessante que houve uma mudança, inclusive, nas maneiras. Eu sou da época que tinha aquela borrachinha, sabe? Vermelha e azul, que a gente tinha que, se errasse o que a gente escrevia, a gente tinha que apagar e furava o papel. Eu falo isso para os meus filhos, eles nem imaginam o que eles, né, têm. Porque, por exemplo, se eles erram no computador, eles colocam um delete e apaga-se o erro. Veja bem, eu estou trazendo toda uma mudança de paradigmas, inclusive da gente lidar com as dificuldades e os nossos conflitos e com as crises existenciais. Hoje tem uma linguagem muito mais imediatista da gente eliminar o que é ruim, apagar o erro, e não existe mais esse exercício da gente entender que se a gente erra, a gente pode tentar de novo. O erro, para aquele que está acostumado a deletar, aquele que está acostumado a ocultar o erro, que a gente nem vê, por exemplo, numa lição de casa dos meus filhos, os professores não têm a ideia do quanto que eles erraram, apagaram, deletaram. Veja bem, isso tudo é um exercício importante. Enfim, como a gente não tem isso, criou-se a ideia de todas as vezes que eu tenho uma redução e uma subtração, mesmo que seja emocional, eu vou querer ter uma substituição. Eu costumo brincar que antigamente os casos de dependências químicas e alcoolistas eram tratados como adicções. E eu faço um pareamento falando assim, muitas vezes o ser humano, para uma situação de subtração emocional, precisa ter adicções. Que entra aí o que você falou, mais pessoas querendo, né, consumir mais pessoas querendo, né, eles são produtivos, então existe uma ideia de substituição da ausência e da falta. Considero isso como realmente um problema, né, que realmente agrava a maneira como a gente lida com o nosso sofrimento existencial. Quando você fala para o seu filho, então chora, porque é difícil a gente voltar. Você está dando oportunidade primeiro para ele se sentir entediado, para ele se sentir acolhido, para ele ter espaço, inclusive, para que as emoções e o choro possa vir. Eu costumo também falar
chora, porque se tem choro é para ser chorado, senão vira dor de cabeça ou dor de barriga. Exato. Processo Perfeito. autodestrutivo é isso. Na Exato. inabilidade de eu eliminar aquilo que está me provocando sofrimento, eu coloco contra mim a energia agressiva que precisa ser manipulada lá fora. A gente precisa aprender e ajudar as nossas, né? As nossas pessoas, crianças, adolescentes e adultos, todos nós, a gente precisa encontrar maneiras da gente projetar aquilo que é agressivo, né? Perfeito. Karina, você foi falando e eu fui vendo o quanto muito do que a gente vê na adolescência e na idade adulta, o quanto disso é construído na infância. O quanto é importante a gente olhar, pelo amor de Deus, para a infância como um momento único de prevenção, que é o próximo assunto que eu queria falar com você. O que eu tenho visto no consultório, eu não sei qual é o seu contato com crianças, eu atendo muitas crianças, menos adolescentes. Mas o que eu vejo são crianças que não têm, não é nem o direito, é a oportunidade de ter incômodo na vida. Isso. Ele não pode chorar em momento nenhum, ele precisa imediatamente, na hora que chora, ser imediatamente acolhido e satisfeito, porque ele não pode chorar por N motivos, porque a mãe está cansada, porque tem que trabalhar, porque é N motivos, não existe um culpado nisso. Mas a criança precisa o tempo todo ser ou distraída ou satisfeita para não chorar. Então, eles não aprendem nem a lidar com o incômodo. Fazendo um exemplo mais direcionado, que é o exemplo da dificuldade alimentar que eu trabalho, quase todas as crianças que eu atendo, que tem essa questão mais comportamental, tem essa construção. Ah, ele recusou lá com 1 ano e meio o arroz com feijão e eu comecei a dar macarrão. E aí, quando você vê, a criança está comendo Cheetos e Nutella e mais nada, sabe? Porque a gente não a criança não tem nem a chance de recusar e não ter nada como substituto, para ela saber o perrengue que é recusar aquilo e não ter nada de substituição, né? Eu estou dando esse exemplo porque eu acho que é muito ali que está a raiz de tudo aquilo que a gente depois colhe na idade adulta, depois que vai sendo cultivado, né, durante a vida, e depois na idade adulta a gente colhe aí muito sofrimento, né? Fala pra gente um pouquinho, Karina, do que você quiser sobre prevenção, que esse é o nosso grande mote aqui hoje. O que a gente pode fazer? A primeira coisa que a gente precisa pensar é uma das coisas que eu coloco em questão, inclusive quando eu comecei a fazer a articulação entre a prevenção e a pós-venção dos processos autodestrutivos, mais especificamente do suicídio. Eu coloquei no meu livro Suicídio e Luto que prevenção não pode ser confundido com evitação e previsão. Tá? Por quê? Porque erroneamente muitas pessoas acham que prevenção é a gente evitar qualquer suicídio, qualquer processo autodestrutivo. E aí já começa a ter um erro a partir daí. Porque quando você me fala assim, Karina, eu tenho percebido hoje em dia a dificuldade de nós pais, mães, e a gente nunca foi pai e mãe, né, antes. Isso é uma fala do meu marido, que é engenheiro, numa das conversas que nós tivemos em família. E aí eles falaram, Enzo, Isabela, papai e mamãe nunca fomos pais e mães de vocês antes. Então a gente vai errar, a gente vai tentar, a gente vai acertar. Então isso também é importante, porque essa dificuldade de ficar e oferecer um espaço para o incômodo é importantíssimo, Denise, do jeito que você trouxe. Por quê? Também tem isso. A gente muitas vezes oferece aquilo que a gente tem ou já experimentou. E dificilmente a gente vai oferecer para os nossos filhos aquilo que a gente não teve. Então, pais ou mães que não tiveram acolhimento tendem, pela transmissão psíquica transgeracional, que é esse processo autodestrutivo que vai sendo passado de geração em geração, com a ideia de que a gente não pode oferecer, né, espaço para o incômodo, né? Isso acontece. Mas, Karina, então como é que você explica pais e mães que são extremamente cuidadosos e que não tiveram esse cuidado dos próprios pais?
Aí, então, eu falo de um processo de extrair flor de pedra, que é você identificar uma beleza num solo árido e que você consegue, sim, oferecer espaços para incômodos. Tudo isso para contar para vocês, pai e mãe, né? Pediatras, todos os profissionais que trabalham com crianças. A gente, sim, precisa oferecer espaços para os vazios, que a gente tem hoje um erro de pensar que os vazios são estéreis, né? É no vazio, é no silêncio que uma música acontece. O que eu estou trazendo, assim, o Exato. quanto que a gente precisa experienciar, muitas vezes, essa situação do incômodo, inclusive para oferecer oportunidade para as crianças se virarem, né? Exato. Começarem a criar e ampliar essas modalidades de enfrentamento que muitas vezes fica muito empobrecido. Então, quando você fala, sim, né, a gente precisa oferecer espaço para que essa criança fique frustrada e você, não é que assim, toma agora que você que vai se virar. Não, você está frustrado, você tá. E como é que a gente pode fazer juntos, pensar, ajudar, inclusive, né, essa criança e esse adolescente a resolver o quebra-cabeça? Porque eu tenho um livro que eu falo, a vida não é do jeito que a gente quer. E não é. Exato. Então, sabendo disso, constatando que a vida não é do jeito que a gente quer, e a gente sabe disso, uma das coisas que a gente precisa fazer é fortalecer essas crianças a não se subestimarem. Por exemplo, se eu faço pela criança, eu já estou subestimando a capacidade dela e a sabedoria dela de se virar, de enfrentar um problema. Não é que você vai deixar sozinho, mas assim, se você fala, o que eu posso fazer para você resolver junto comigo? A mamãe não vai resolver para Exato. você, eu não vou resolver por você o que você tem que viver, né? Tanto é que eu tenho uma frase que eu falo, a cada um seu fardo e seu privilégio. Por mais que eu ame meu filho, eu vou precisar, inclusive, educá-lo para ficar sem a minha presença. Isso é difícil, isso foi o ensinamento do desenho do Pantera Negra, que foi um filme. Meu filho Uhum. Enzo, né, foi me chamar falando, mãe, eu tenho um personagem que eu amo e a gente foi assistir, né, o Pantera Negra. Aí, vou dar um spoiler, mas só para vocês entenderem do que eu estou trazendo, né, da necessidade da gente ajudar as pessoas a entrarem em contato com aquilo que é inóspito, né? O Pantera Negra, o pai dele morre e ele vai visitar o pai dele. E aí, então, o Pantera Negra fala assim, pai, eu não estou preparado para ficar sem você. E aí o pai fala, aquele pai que não preparou o seu filho para ficar sem ele, falhou na educação. Fortemente. Muito forte. Concordo. Concordo plenamente. E eu tenho um exemplo de filme que me martela muito e eu também queria trazer aqui para falar disso. Teve uma pessoa aqui que perguntou como fortalecer nossas crianças. Eu diria, Vivian é o nome dela, que se eu pudesse resumir em uma palavra, eu resumiria em permita. Permita que o seu filho sinta, que ele faça, que ele erre, que ele tente de novo, que ele chore, sabe? O filme que eu queria citar é da história do Ray Charles, quando ele já sabe que ele vai ficar cego, a família já sabe, ele já tem 8 anos, e a mãe é orientada por um médico a não fazer as coisas para ele, porque ela não ia viver para sempre. E ela fazia tudo para ele, e ele vivia chamando ela, gritando ela, e um dia ela está lá na panela, mexendo a panela, ele começa a gritar ela na sala, ela não vai. Ela fecha o olho e não vai. E continua mexendo a panela. E aí ele primeiro se desespera, depois ele para de ouvir, aí de repente o ouvido dele volta e ele começa a ouvir o fogo do fogão da cozinha onde a mãe dele está, ouvir a colher, ouvir o vento. É o primeiro momento em que ele entende que o sentido, a audição, vai ser o sentido com o qual ele vai poder contar. E a mãe dele permitiu que ele sentisse isso. Eu acho incrível aquela cena, acho marcante. E acho que a gente não tem permitido, Karina. Gente, eu como mãe e como pediatra, eu posso dizer que esse é o grande defeito dos pais hoje. É a nossa oportunidade de melhoria, sabe?
Deixa as crianças, gente. Eles se machucam, é normal. E talvez da gente pensar, não subestime a sabedoria do seu filho. A gente acha como adulto, né? Isso é uma coisa que nós mães e pais, a gente quer realmente colocá-los numa redoma, né? A Franciane está perguntando em qual filme, Ray Charles, que você Ray falou? Charles, é a história dele, é muito, muito bonita. Karina, a gente falou muito bem aqui, eu achei, né? Você falou para a gente, eu concordei plenamente, como prevenir primariamente comportamentos autodestrutivos, né? Fortalecer as crianças emocionalmente, dar espaço para os sentimentos inóspitos que você falou, e acolher, e estar junto, e errar junto, e demonstrar sentimento junto. Eu achei que estou super satisfeita. Eu fico perdida com falas como essa que eu vou te trazer aqui, que eu ouvi da mãe do meu paciente, 11 anos, 12, desculpa. Ela foi buscar a criança na escola, ela estava atrasada 10 minutos, e ele falou: se você não chegar agora, eu vou me matar. Ui, Ele não tinha falado isso nunca, mas ele já vinha num processo mais triste, mais agressivo e tal. E ela fala isso para ele. Então, eu queria saber nesse ponto, as crianças que já estão apresentando comportamentos, né, mais de risco, como automutilação, que a gente vê muito no ambulatório de obesidade, no HC, muito, é impressionante. Enfim, falas, né, autodestrutivas ou ameaças de suicídio. Isso também já é uma prevenção secundária, né? Eu diria que já existe aí um sofrimento grande. Mas e aí? O que que você aconselha para gente, profissionais e mães, nesse momento? a primeira coisa é conversar, por exemplo, com essa mãe, né? Talvez chegar para essa criança, esse filho, falando: olha, você falou uma coisa muito importante que eu fiquei preocupada. Né? A primeira coisa que eu faria, se eu não chegasse imediatamente, né, e ele estivesse vivo, obviamente, né, eu Uhum. abriria espaço para o diálogo. Né? Você falou que se eu não chegasse em tanto tempo, você se mataria. Primeiro que isso é muito sério, né? Você falar que você quer se matar, eu gostaria de saber o que supostamente a tua morte te resolveria, meu filho, tá? Porque a gente tem que entender que todo processo autodestrutivo é um ato de comunicação. E comunicação significa a maneira como eu endereço a minha fala e a minha mensagem, mas como ela é recebida. Quando uma criança, um adolescente fala, ou qualquer pessoa fala para você, eu quero me matar, leve a sério. Não entre nessa coisa, porque só está querendo chamar atenção. Que chame atenção em vida, porque a gente pode, então, traduzir como um ato de comunicação. E aí a gente fala, é sério demais você falar que você quer se matar por eu não chegar a tempo. Que tempo é esse? O que está acontecendo? E leve a sério, inclusive, para você abrir, né? Porque existe uma fantasia de que a morte resolveria alguma coisa que não está conseguindo ser resolvida. Lembra o que a gente falou no começo da nossa live, né? Inclusive do ensinamento do Schneidman, né? Que é um ato definitivo para um problema temporário. Sendo assim, o que você não está conseguindo lidar com agora, que você está colocando a morte como uma solução daquilo que vai te acontecer, inclusive para apaziguar esse sofrimento. Nos casos de autolesão, eu costumo falar que existe uma diferenciação. O comportamento suicida é diferente do comportamento autolesivo? Sim, é. Tá? Porque muitas vezes o comportamento suicida, a gente precisa entender que existe uma vontade de morrer, de matar e fazer morto aquele problema. Então a gente tem que considerar, né, que existe um sofrimento intenso, tanto é que eu falo que o suicídio é uma denúncia de um sofrimento existencial intenso. E que a pessoa começa a fantasiar no tunnel vision, que é esse pensamento que a morte vai resolver alguma coisa que não está sendo resolvido em vida. Então, fala-se por meio da morte aquilo que a pessoa não está conseguindo manipular na vida dela. Isso a gente precisa considerar na nossa fala com as pessoas que falam que querem se matar.
na nossa abordagem. Nos casos autolesivos, eu defino como autolesão a prisão que eclode na pele. Ou seja, existem quadros, não que normalmente a pessoa não necessariamente ela quer se matar, mas ela quer eliminar aquele aprisionamento. Tanto é que o discurso das pessoas que se autolesionam eu sinto mais alívio, inclusive, porque é mais tolerável a dor física à dor emocional. E aí, então, eu vou começar a trabalhar nos quadros ansiogênicos, principalmente, do que a pessoa precisa cortar em termos de conflito, de dificuldades. Você entende? Então, assim, eu acho que é como se a gente falasse assim, processo autodestrutivo está dentro do mesmo berço, que é esse berço da vulnerabilidade. E aí eu acho importante destacar o significado de vulnerabilidade é lugar onde a pessoa se sente ferida, desprotegida e atacada. Veja bem, a pessoa que se autolesiona, a pessoa que pensa em se matar, ela realmente está ferida. Ela está ferida porque ela coloca, isso é uma característica do comportamento suicida, apontado pela Organização Mundial da Saúde, na ambivalência. Ela não quer se matar, ela não quer se cortar, mas ela quer matar aquilo que está provocando sofrimento e cortar aquilo que está trazendo ansiedade. Então, querendo ou não, qual é o escoamento dessa pessoa? O corpo. Então, enquanto há tentativas de suicídio, autolesões, e a gente precisa entender que é um meio de comunicação, inclusive para a pessoa não morrer. Então, existe uma sabedoria nos processos autodestrutivos? Existe, gente. Em vez da gente começar a considerar sempre como o senso comum considera que, nossa, a pessoa que se autodestrói é louco, porque não tem jeito, só quer chamar atenção. Tá, ela está tentando comunicar que alguma coisa não está bem. Então, prevenção, do jeito que você está trazendo, a prevenção secundária, ela tem essa necessidade da gente falar, me conta qual é esse sofrimento e o que a gente pode fazer juntos, tá? Mas é só isso? Não, gente, é tudo isso, porque dá espaço para que a morte, sim, seja falada, mas a morte como uma representante daquilo que não está podendo ser colocado na vida. Então, essa é a abordagem que eu tenho feito com os meus clientes, as pessoas que eu acompanho, os meus alunos, eu tenho ensinado, porque assim, o que não dá é para deixar de falar sobre os sentimentos e tudo isso que causa a sensação de que é melhor eu morrer. Não, a gente vai morrer. Aliás, o contrário da morte é o nascimento. Todo mundo recebeu uma senha, gente. É que a gente não sabe o número. Então, no caso de suicídio, o que acontece? A pessoa fura a fila. A pessoa ela vai antes porque ela não suporta aquilo, que está provocando esse sofrimento. E aí a gente tenta entender uma outra característica do comportamento suicida, que é o acting out, que é essa tal de impulsividade que na sensação de desespero, na sensação de desamparo, de que o problema não vai cessar, eu atuo. E aí, quando você fala, é importante a gente dar espaços para os incômodos, para as frustrações, a gente não fazer pela pessoa, deixar a pessoa sim chorar, mas assim entender que ela tem espaço, mas ela não vai ficar chorando pro resto da vida, mas ela vai ficar chorando naquele momento que ela precisa. É um trabalho, e isso é prevenção, né? Que é um trabalho que a gente tem que fazer junto. Perfeito. De formiguinha, né, Denise? Junto, e junto significa todo mundo, não significa o profissional de saúde suicidologista, né? Significa escola, significa pais, pediatras, todo mundo que está em volta. A gente está falando aqui mais de criança e adolescente, todo mundo que está aí abraçando essa faixa etária, né? E eu estou muito feliz aqui, lembrando o seguinte, que a gente vai ter, numa das nossas aulas, a gente vai ter uma chamada, né, do nosso simpósio, uma das aulas vai ser chamada de
saber ouvir é quase responder, né? E a gente vai mostrar 3 desfechos, dando spoilers, 3 desfechos completamente diferentes, clínicos, desfechos clínicos, completamente diferentes, dependendo da maneira como o médico escuta o paciente ou não escuta o paciente, né? E a mesma coisa a gente com os nossos filhos, enfim, escutar e não é só deixar o outro falar, né? Escutar corpo, alma, escuta de verdade, entrega. E hoje, para escutar, você tem que não estar com o celular na mão, né, de preferência. Isso realmente pode ser a solução de muitas crianças. Algumas crianças e adolescentes não têm esse espaço em lugar nenhum, nem em casa, nem na escola, nem na rede social, enfim, que lá não tem mesmo. E aí eles ficam perdidos, né? Eles estão em desenvolvimento. E uma coisa que eu queria frisar só também, assim, acrescentar no que você disse, né? Sobre a pandemia e das pessoas terem ficado separadas e como isso impactou na infância, isso impactou o desenvolvimento humano delas. As crianças, biologicamente e socialmente, tiveram impactos importantes no desenvolvimento. Hoje mesmo, eu atendi uma criança nascida em março de 2020 e que ficou, a mãe me falou, eu tinha tanto medo dele pegar a Covid que eu deixei ele na frente da tela por 2 anos e tralalá meses. E o menino tinha, até uns 4 meses atrás, diagnóstico de autismo. Agora, ele foi para a escola, os pais foram orientados em como lidar com ele, os pais foram orientados em como estimular a fala e como brincar, foram orientados, em 4 meses ele não tinha mais autismo. Quer dizer, ele não era uma criança com autismo. Ele era uma criança sem vida social, sem o contato com o outro, no momento crucial da vida. Então, talvez nos adultos a gente tenha aí tido início de questões psiquiátricas, né, e um sofrimento emocional maior. Na criança, a gente teve impactos que talvez tenham sido aí, a gente nem sabe a conta que a gente vai pagar ainda na infância. A gente ainda está fazendo essa conta, né, eu diria. Deixar as crianças fora da escola, eu achei que foi uma coisa muito impactante para eles, negativamente. Karina, tá muito bom o papo. Eu queria entrar num assunto, para a gente terminar a nossa live rapidamente, sobre esse termo pós-venção. Então, a gente falou aqui da prevenção primária, falamos em como acolher e conversar com quem já está em sofrimento emocional, em quem já está falando nisso. E eu queria agora, depois que o pior aconteceu, né? Você fala em enlutado sobrevivente, que é a pessoa aí muito próxima, alguém que cometeu suicídio, e você fala em pós-venção. Eu queria aprender um pouco mais com você sobre isso. Qual é o seu trabalho nas escolas em que isso acontece? Porque eu sei que você foi fazer, né? Eu vi na reportagem da Folha, né? Que você foi fazer. E fiquei bastante feliz de saber que isso existe. Recebi alguns materiais também e compartilhei. E queria saber um pouco de você sobre isso. Inclusive, nós abrimos agora uma associação Se Tem Vida, Tem Jeito, destinada a lidar com os caminhos da pós-venção. Pós-venção também é derivado dos estudos do Schneidman, que ele fala post-vention, que é toda a ação que se faz depois de um suicídio acontecer, né? E que ele considera que a pós-venção é a prevenção de futuras gerações. Lembra daquela história de vulnerabilidade dos vulnerados, que são as pessoas feridas, desprotegidas, né? E, evidentemente, quando a gente vive um impacto de um suicídio, a gente realmente vive um tsunami existencial. Então, esse impacto de lidar com a situação de per si, que é acontecer um suicídio daquele que eu convivia diariamente. E a minha especialidade, realmente meu foco de pesquisa hoje, tem sido trabalhar em escolas e em empresas, porque estendeu-se, infelizmente, para as empresas, nesse trabalho de acolher e fazer ações. Então, eu desenvolvi no meu pós-doutorado o programa RAISE. RAISE significa elevar em inglês. E RAISE significa também, é um acrônimo que significa ressignificar as percepções a respeito do impacto do suicídio e do sofrimento advindo do suicídio
né, acolhimento integrativo do sofrimento existencial. Quando eu falo o RAISE, então eu peguei as primeiras letras e desenvolvi, né, um programa de gerenciamento de ações que todas as vezes que acontece um suicídio, eu sou pelo menos consultada para a gente fazer todas essas ações. E aí, então, eu começo a colocar considerar uma palavra que é, assim, condição importante nos processos autodestrutivos, o gerenciamento das crises existenciais que causam dores, correto? Em inglês, a palavra dor traz ache. Aí eu abro 4 fases. Então, o programa RAISE, ele inclui 4 fases. Acolher, cuidar, habilitar para equilibrar. Então, esse é o caminho da pós-venção, que obviamente quando a pessoa está avassalada pelo impacto de um suicídio que acontece ou dentro da escola ou fora da escola, considerando que tem pessoas que são os enlutados, né, que são os impactados, a gente vai precisar fazer ações de acolhimento, de cuidado, de habilitação, né, para a gente chegar num equilíbrio. Então, nas escolas das quais eu tenho sido chamada, né, para fazer esses trabalhos, é realmente para a gente cuidar das pessoas, porque insano é você falar assim, não vamos falar nada, não vamos dar na cara, todo mundo sabe que é suicídio. Esses dias, um mês atrás, eu fui chamada por uma escola que teve, na verdade, o meu nome foi levado para uma escola, né, que teve um suicídio. E aí, o meu amigo que me indicou, chegou com a fala, Karina, eles não vão te contratar, porque eles falaram, a Fukumitsu não. Porque se for a Fukumitsu, vai dar na cara e a gente tem que falar para as pessoas que foi o suicídio. Eu falo, meu Deus, ainda hoje existe essa ideia de que, bom, não é que só porque eu vou trabalhar lá, que eles vão precisar declarar. O suicídio aconteceu e vai acontecer. Todo mundo tem realmente muito medo por aquela ideia do efeito Werther, tá? Que isso é um livro do Goethe, que traz do efeito contágio. E, honestamente, Denise, eu não acredito que deixar de falar sobre os impactos de um tsunami existencial como um suicídio, né, é uma coisa que vai trazer contágio. O que vai trazer contágio é você expor no sentido de esses, né, no WhatsApp passam vídeos da pessoa morta, vídeos das mães ou dos pais desesperados, isso a gente não pode fazer. Expor mais um enlutado e a família do enlutado também é um cuidado da pós-venção. Então, esse gerenciamento de como é que a gente vai lidar com a situação que já aconteceu e que a gente não vai conseguir evitar, mas a gente vai cuidar daquele que ficou nas ações de acolhimento. E insano é a gente falar, não vamos falar que foi um suicídio se todo mundo sabe. Então, como se falar? Não expondo, não provocando sensacionalismo, não evidenciando as acusações, não aumentando a culpa que já é instalada, né, no enlutado por suicídio. Perfeito. Nossa, total acordo. Tive uma experiência parecida na escola onde meus filhos estudaram e eu te conto um dia que a gente vai tomar café, que eu quero conversar também com você, quero muito trocar umas ideias, porque eu acho que talvez a pediatria tenha um papel aí bem importante, né, nessa conversa toda. Mas a gente já conversou bastante. Alguém falou aqui de epigenética e você também citou a palavra transgeracionalidade. Eu queria dizer que hoje a gente tem evidências moleculares da transgeracionalidade, de traumas, inclusive. Eu vou falar um pouquinho numa aula que eu vou dar lá no simpósio sobre isso, né? O quão as coisas são transgeracionais mesmo, não só no sentido exemplo, modelo de pais para filhos, mas biologicamente também. O estresse deixa marcas biológicas, epigenéticas e as nossas experiências e traumas também.
Então, eu queria, Karina, te pedir agora se você tem algum recado para as pessoas que neste momento estão em sofrimento emocional e que podem estar aqui assistindo a nossa live. O que você tem para dizer para elas? A ideia é que vocês possam buscar ajuda. Ninguém é sem o outro. A gente tem profissionais competentes, a gente tem pessoas que estão se habilitando ou são habilitadas para lidar com os processos autodestrutivos, são pessoas que entendem a linguagem, inclusive, dessa necessidade da gente se agrupar. Sozinho a gente não vai conseguir. Não é combater totalmente, porque também isso seria utopia e distopia, né? Mas, assim, é possível a gente fazer um gerenciamento dessas crises existenciais, entendendo que a gente precisa se debruçar em ações de acolhimento e de respeito, né? Eu acho que hoje em dia não dá mais para a gente falar assim, não vamos falar sobre o assunto. Então, por isso que, assim, para mim é uma honra enorme. E vocês estão organizando o simpósio, né, que também tem esse destino, e eu vou ter a honra também de estar lá com vocês, porque é preciso falar, né? O que a gente não pode é ficar ocultando que o ser humano, né, sofre, e o que ele vai, e como é que ele vai direcionar o sofrimento dele? Acolhendo ou aumentando o estigma de que se eu não falar, nada vai acontecer. Não, vai acontecer muita coisa. Porque se a gente bota o nosso sofrimento embaixo do tapete, vem uma fúria, né, que cobra a gente. Então, talvez isso também é uma consideração que eu tenho. Quem não explode em adoecimento e em processo autodestrutivo, implode em suicídio. Hoje em dia não dá para fechar mais os olhos, embora eu tenha o olhinho bem puxadinho e fechado, mas não dá para a gente fechar os nossos olhos para essas questões. Não dá para fingir que as coisas estão cada vez mais agravadas em termos de saúde mental e que a gente precisa, né, cuidar. O simpósio vai acontecer no dia 27 de agosto, né? Faz aqui, Isso. né, a nossa Na participação. verdade, viu, o pessoal que está entrando agora, a gente está trocada, eu e a Karina. Era para eu estar recebendo a Karina na minha página, tivemos problemas tecnológicos e eu estou na página da Karina, com muita honra também, Karina. Espero um dia poder contribuir aqui com alguma coisa na sua página, mas o objetivo dessa live, além de tudo, da maravilha que a gente ouviu, a gente está também divulgando o nosso simpósio do Instituto Primordial, que é um simpósio voltado para profissionais de saúde que lidam com infância. A gente depois pode divulgar de novo a nossa programação. Eu falo, Karina, a gente está quase com a casa cheia, vai ser lá no Teatro Eva Hers, na Livraria Cultura da Avenida Paulista, e eu vou ter aí a honra de poder te dar um exemplar do meu livro, que está sendo lançado, vai ser o primeiro lote que vai ser entregue lá, e você vai entender um pouco do trabalho que a gente está fazendo holístico e integral em relação à infância, tá? Tomara que você goste e que te inspire a continuar aí cuidando das próximas gerações. A gente agradece muito, porque você falou que a pós-venção cuida das próximas gerações, então a gente está super com você, porque estamos precisando. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui. Eu vou agradecer para os seguidores da Karina. Karina, por favor, deixa essa live gravada. A gente vai depois tentar puxar ela para a nossa página, tá? E depois colocar no YouTube também, tá? Eu preciso só que você deixe gravada, tá Tá, eu bom? vou fazer o possível. Felizmente, a minha filha está aqui, vai me Ah, que ajudar bom. a gravar e vai sim. A gente vai fazer essa Tá, colaboração, né, esse jeito mútuo da gente levar essa live para outras pessoas que possam realmente se interessar. legal. Vamos, Muito gente, bom. olha, né? A doutora Denise Leles, ela está organizando, uma das organizadoras desse simpósio, tá? Então, lá na página dela tem todas as informações. Vai ser A presencial, minha, Amanda. a minha página acho que não está aparecendo aqui, né? Eu vou colocar Denise Coloca aqui, Leles. porque aí a Pronto. gente também faz a divulgação. Né? Isso, pessoal, muito obrigada, viu? Karina, você é demais. Eu já Ai, te divino. admirava, mas agora eu admiro mais. A maneira como você fala, você é realmente muito especial, uma luz para gente. Eu estou muito grata de estar aqui com você.
Muito obrigada mesmo, viu? Denise, Boa olha, noite. se você me agradece, eu mais ainda, o tanto de delicadeza. Eu queria que meus filhos ainda fossem pequenos para eu levá-los para você ser pediatra dele. Mas, gente, é a Tá coisa mais linda certo. quando existem pediatras que se preocupam com o desenvolvimento socioemocional, para a gente bancar sobre esses processos autodestrutivos, para a gente trazer né, o espaço e a fala. Então, queria Perfeito. quem está nos acompanhando, acompanhe também doutora Denise Leles, né? Agradeço demais, participem do simpósio no dia 27 de agosto, presencial, né? E também depois, no dia 3, nós teremos o nosso simpósio da Associação Se Tem Vida, Tem Jeito. E aí, então, depois eu Opa, mando para vocês, né, essa divulgação, tá bom? maravilha. Muito obrigada, Karina. Pessoal, boa noite. Obrigada mesmo, grata demais. Boa Obrigada. noite, gente. Tchau, tchau. Beijo para vocês. Denise, gratidão. Igualmente, quero tomar um café com vocês, por Nós vamos favor. tomar café, vamos almoçar, vamos fazer a coisa Oba! acontecer. Um Maravilha. beijo. Tchau, tchau. Tchau. O que eu faço?